Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Toniel Júnior, sou professor de História e hoje, no Clicando da História, iremos falar sobre a Revolução Cubana, um assunto muito pedido no vestibular, no Enem. Vamos entender todo o processo revolucionário, tudo dentro desse contexto, o que estava acontecendo. Quer saber sobre essa revolução? Venha comigo! Beleza, Revolução Cubana. Vamos entender. Primeiramente, para nós entendermos a Revolução Cubana de uma forma simples e didática, primeiro momento nós temos que saber o quê? Quando aconteceu a Revolução Cubana? Aconteceu no ano de 1959. Ponto. Já sabemos quando. Quem foram os líderes da Revolução? Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos. Esses quatro personagens principais da Revolução Cubana, no ano de 1959. Ponto. Vamos entender agora os antecedentes. O que estava acontecendo em Cuba? Aliás, antes de nós falarmos sobre os antecedentes, é muito importante nós estarmos falando que, em 1959, o que estava acontecendo no mundo? A chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria nada mais foi do que o conflito entre Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos representando o bloco capitalista, a União Soviética representando o bloco socialista. Essa guerra chama-se Guerra Fria pelo fato deles não se enfrentarem diretamente. Foi uma guerra indireta. Existiram vários conflitos. A Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, que foram acontecimentos isolados, mas que tiveram influência desses dois países, desses dois blocos, do capitalismo e do socialismo, dos Estados Unidos e da União Soviética, ok? Então lembrando que a Revolução Cubana aconteceu no contexto da Guerra Fria. Ponto. Então vamos agora analisar os antecedentes da Revolução Cubana, que aconteceu no ano de 1959. O que estava acontecendo antes? Bom, primeiramente, gente, Cuba é uma ilha que localiza-se na América Central, certo? E ela foi dominada pelos espanhóis. Aliás, todos os países americanos foi colônia de algum país europeu. O Brasil, colônia de Portugal. Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Cuba foram colônias da Espanha, o México da Espanha. Estados Unidos, colônia da Inglaterra. Então os países americanos eles foram dominados e colonizados pelos países europeus. E Cuba tornou-se independente da Espanha no ano de 1898. Aliás, a independência cubana foi uma independência tardia, né? Foi muito tempo depois dos outros. Por exemplo, o Brasil se tornou independente no dia 7 de setembro de 1822. No caso, Cuba, 1898, bem tarde mesmo. Bom, a Cuba se tornou livre e independente com a ajuda de quem? Com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ele não fez isso à toa. Aliás, os países não faziam nada à toa, sempre tinham interesse. E os Estados Unidos, ele acaba ajudando a Cuba a se tornar livre e independente da Espanha com objetivos. Na verdade, os Estados Unidos queriam controlar, né, Cuba, queria controlar não só Cuba, como outros países também. Então, os Estados Unidos ajudam a Cuba a se libertar, ficar livre da Espanha, só dar um país independente, entre aspas, né? Cuba se torna um país, a partir de 1898, independente, de uma forma... por que eu digo entre aspas? Porque os Estados Unidos passou a controlar Cuba, né? A parte econômica, a parte política, certo? Tudo foi controlado por quem? Pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou uma emenda chamada Emenda Platt. O que era essa Emenda Platt? O que é uma emenda? A emenda é uma lei que é anexada à Constituição. Essa Emenda Platt que dizia o quê? Que toda vez que os interesses dos Estados Unidos fossem ameaçados, os Estados Unidos teriam o direito de intervir aonde? Em Cuba. Certo? Então é a Emenda Platt que foi criado nesse momento. E a partir daí,
do início do século XX, Cuba passou a ser controlada pelos Estados Unidos. E também foi criando um movimento anti-americano, né? Foi criando um movimento anti-americano. Na verdade, a Revolução Cubana ele foi um movimento revolucionário nacionalista. Movimento revolucionário nacionalista, né? Onde as pessoas estavam cansadas desse controle, quer dizer, muitas pessoas cansadas do controle norte-americano sobre Cuba. Beleza? Na década de 50, quem estava no poder em Cuba era um cara chamado Fulgêncio Batista, que foi um governo ditador, violento, um governo que corrupto, né? Tanto é que em 1952 ele assume o poder através de um golpe de Estado apoiado por quem? Pelos Estados Unidos, né? Apoiado pelos Estados Unidos. Na década de 50, quem estava no poder era Fulgêncio Batista. Ele assume o poder em 52 através de um golpe de Estado e fica no poder até 59 o Fulgêncio Batista. E implantou uma ditadura em Cuba. E perseguiu muitos opositores. Aquelas pessoas que eram contrárias ao seu governo foram perseguidos, né? Muitas pessoas foram perseguidas. E foi um governo corrupto, um governo ditatorial, onde ele impôs a censura, né? Mas só que no seu governo ele não resolveu os problemas sérios que estavam em Cuba, a crise econômica, o analfabetismo, né? Os problemas sociais, ele não resolveu. E isso foi gerando um descontentamento muito grande. Em 1953, no dia 26 de julho de 1953, surge aí a figura, né, um pouco antes, surge a figura do Fidel Castro. Né? O Fidel Castro foi um opositor ao governo de Batista, onde ele queria o quê? Ele queria acabar com esse poder, derrubar o Fulgêncio Batista do poder. Ele se organizou, começou a formar um grupo de pessoas a favor a ele, contrário ao controle dos Estados Unidos sobre Cuba, contrário ao governo de Fulgêncio Batista, porque ele impôs uma ditadura, ele perseguiu muitos opositores. Então começa a criar uma série de pessoas que estavam contrárias a esse governo. No ano de 1953, o Fidel Castro, mais um grupo de pessoas, eles invadiram o quartel de Moncada, né? O quartel de Moncada, no dia 26 de julho de 1953. Mas essa invasão fracassou, eles foram derrotados. E o Fidel Castro ele foi condenado a 15 anos de prisão em 53. Porém, ele ficou apenas 2 anos. Ele foi libertado no ano de 1955, ele e seu grupo, e eles foram exilados para o México. Quando eles foram para o México, lá eles conheceram o Fidel Castro, mais seu irmão Raul Castro, que havia sido preso, depois de exilado. Raul Castro, Fidel Castro, eles foram conhecendo outras pessoas, né? Por exemplo, conheceu o argentino, o médico Ernesto Che Guevara, um socialista, um revolucionário, né? E ele conhece Che Guevara e começa a formar um grupo de pessoas contrário ao governo de Fulgêncio Batista. Eles começam a formar um grupo de guerrilha para tomar o poder lá em Cuba, né? Do México eles se organizam, pegam e vão para Cuba, né? Chegando em Cuba, eles tentam também, alguns tentam tomar o poder, não conseguem. Ele acaba se exilando, não, eles acabam indo para uma área de difícil acesso, a Sierra Maestra, né? Aonde lá no ano de 1956, em Serra Maestra, e lá eles ficaram 3 anos se preparando, se armando, treinando, né, uma guerrilha para tentar tomar o poder de Fulgêncio Batista. E nesse momento, na Sierra Maestra, esses revolucionários começaram a ganhar muitos adeptos, muitas pessoas começaram a apoiar, começaram a seguir, dar apoio, se juntar, camponeses, pessoas da área urbana, que é contrário ao governo de Fulgêncio Batista, contrário à ditadura, contrário a esse governo americano. Então, foi esse apoio, ele foi fundamental para que o comando dos guerreiros, dos revolucionários, conseguisse atingir o seu objetivo, que foi tomar o poder. E eles começaram a conquistar vários territórios. Eles foram invadindo cidades, uma cidade aqui, foi invadindo outra ali, foi conquistando, né? Foi instalando escolas, hospitais, foi ganhando os adeptos, né? Até eles chegarem lá em Havana, que é a maior cidade cubana, que é a capital cubana,
né? Eles chegam, invade a cidade de Havana. Fulgêncio Batista fugiu, né? Eles dominam o poder, tomam o poder no ano de 1959, é a chamada Revolução Cubana, um movimento revolucionário nacionalista, aonde eles tomam o poder, Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cifuego, né? Ernesto Che Guevara, eles tomam o poder e assumem o governo em Cuba, né? Então Fidel Castro, a partir desse momento, ele assume o poder e ele foi, né, o primeiro-ministro de Cuba. Né? Naquele momento, de 59 a 1976, ele se tornou o primeiro-ministro de Cuba. Né? De 76 a 2008, ele se tornou presidente de Cuba. Né? Ele foi primeiro-ministro, depois se tornou presidente em Cuba, o Fidel Castro. E ele implantou um socialismo em Cuba. Né? Ele implantou um novo sistema econômico, o socialismo, aonde ele nacionalizou empresas, terras, né? Propriedades particulares, e em seu governo, quando ele impõe o socialismo, houve algumas coisas interessantes. Também ele impôs uma ditadura, ele não deixou de impor a ditadura, ele impõe uma ditadura em Cuba, né, onde as pessoas tinham que seguir as leis de Fidel Castro, né. Embora ele tenha imposto uma ditadura, um governo repressivo, ele também, ele conseguiu algumas coisas, tornou, por exemplo, ele erradicou o analfabetismo em Cuba, né? Ele fez reforma agrária, reforma educacional, reforma na saúde, ele melhorou muito a saúde, né? A Cuba foi melhorando, foi se desenvolvendo, porém ele impôs um socialismo, né? Ele fechou as portas das empresas fechou as portas, né, para as empresas estrangeiras. E qual foi a reação dos Estados Unidos? O que os Estados Unidos fez diante disso? Os Estados Unidos não ficou quieto. A primeira atitude dos Estados Unidos foi retirar Cuba da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Expulsou ele de Cuba de lá, não faz parte da Organização dos Países Americanos. Então, Cuba ele é retirado da OEA. Os Estados Unidos, houve em 1961 a invasão da Baía dos Porcos. O que foi a invasão da Baía dos Porcos? Que, diga de passagem, uma invasão fracassada. Exilados cubanos que não eram a favor do governo de Fidel Castro, acabou indo para os Estados Unidos. Lá eles foram treinados e eles, sob o apoio dos Estados Unidos, eles invadiram Cuba, na Baía dos Porcos, né, no chamado desembarque na Baía dos Porcos, tentaram tomar o poder, mas não conseguiram. A invasão da Baía dos Porcos, então, foi fracassado, foi um fracasso. Né? Os Estados Unidos também, ele criou um embargo econômico a Cuba. O que é esse embargo? Né? Ele quis impedir que os outros países comercializassem com Cuba. Foi mais ou menos igual Napoleão Bonaparte, ele fez com a Inglaterra. Como o Napoleão não conseguia vencer a Inglaterra nem por terra nem por mar, ele impôs o chamado bloqueio continental, né, para impedir que os países comercializassem com a Inglaterra, sufocar a Inglaterra economicamente. Então os Estados Unidos ele faz isso, um embargo econômico, né? Ele bloqueia a Cuba, impede que os outros países comercializem com Cuba, se torna a Cuba um país pequeno. Com esse embargo econômico, o que acontece? Cuba ele começa a fazer uma aliança com quem? Com a União Soviética. Lembra? Estamos na Guerra Fria. Né? Então a Guerra Fria, cada um apoia um. Então Cuba acaba apoiando a União Soviética, acaba tendo como aliado a União Soviética. Então a União Soviética ele vai dar um suporte para Cuba, né? Até 91, até a União Soviética se desintegrar. Aí a partir que desintegrou, na década de 90, início da década de 90, Cuba mergulhou numa crise econômica, não é? Certo? Mais ainda. Então o que acontece? Agora, um dos momentos mais tensos desse processo revolucionário foi chamado a crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis? Foi quando a União Soviética, né, os aviões dos Estados Unidos estavam sobrevoando o espaço aéreo cubano e eles detectaram mísseis soviéticos em Cuba e mais, voltado para os Estados Unidos. Então esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria, porque a qualquer momento podia ter
uma luta entre Cuba e Estados Unidos, que aí geraria também a União Soviética, que apoiava Cuba, contra os Estados Unidos. Então foi um momento muito tenso da Guerra Fria, chamada Crise dos Mísseis, em 1962. Foi a crise dos mísseis, né? Aí o que que acontece? Foi feito um acordo, né, do líder da União Soviética, né, o Nikita Khrushchev, né, com o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Eles fazem um acordo e a União Soviética retira os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retira os mísseis da Turquia, né, que está voltado para a União Soviética. Também tinha mísseis lá. Então eles fazem um acordo, cada um te retira os seus mísseis e acabou por isso, né? E até hoje Cuba é um país socialista, né? Um país socialista, um país mais fechado. Um país mais fechado, ele não é totalmente fechado, mas é um país ainda que ainda tem um regime socialista nesse país, né? E foi nesse contexto que acontece a chamada Revolução Cubana. Certo, pessoal? Então, de uma forma muito resumida, de uma forma objetiva, a Revolução Cubana foi isso, foi uma tentativa de poder dada pelo Fidel Castro. Eles conseguem tomar o poder em 59, implantam o regime socialista em Cuba, né? Os Estados Unidos faz várias... reage contra esse governo socialista, né? E acontece lá a invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis, que foram acontecimentos importantes dentro desse processo revolucionário. Beleza? Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje. Espero que tenha aprendido bastante. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dá o seu like, né? Ative o sininho, que estarei produzindo mais vídeos para vocês. Vocês que vão fazer o Enem Vestibular, são vídeos muito importantes. Valeu!